Boa noite mais uma vez. Vamos entrando, guardando a professora. Oi, Valdete. Aguardando a solicitação. Engraçado que eu não estou recebendo a solicitação, Valdete. Gente. Agora eu acho que vai dar certo. Tá aguardando, conectando. Oh, aleluia! Oi, aleluia. Que Agora agonia deu. que dá ficar no limbo virtual. Eu ficava É, ali solicitando, não acontecia nada, muito estranho. fica estranho. Eu acho que é a Fica. conexão com a internet. Eu não sei se é a minha ou a sua, mas tem Pode dessas ser, coisas. é. E eu ficava ouvindo tu dizer, eu tô esperando, e eu ali tentando entrar, eu pensei, meu Deus do céu, que esquisito que é isso, né? São coisas desse mundo virtual, né? A gente, É verdade. essas aflições que a gente passa, né? E Valdete, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Realmente é uma honra para mim ter a sua presença, a gente fazer esse bate-papo, também aproximar a pessoa fantástica que você é, tanto como autora de livros. Eu te acompanho em alguns livros. Eu tinha aquele livro do Dumping Social, com Sim. você, o Souto Maior e o Ranulli. E me inspirou em várias questões da minha vida, tanto acadêmica quanto profissional. Então, é uma honra tê-la aqui como professora, como juíza do trabalho e também como presidenta, né, da Associação dos Juízes para a Democracia. Para quem não conhece, a professora Valdete, ela é mestre e doutora em Direito, além de professora, é presidente dessa associação importante. E a temática aqui, Valdete, é justamente para tratar de magistratura e vocação. É para aproximar o pessoal dessas mídias sociais, quem milita na Justiça do Trabalho, quem tem um certo apreço, né, pelo direito do trabalho, da pessoa Valdete Souto Severo. E também para demonstrar como é que foi seu caminho para a magistratura do trabalho, essa jornada de concurso, se você desde sempre, desde na faculdade, já pretendia a carreira trabalhista, como foi a sua carreira, se advogou antes, se foi servidora. Então é um bate-papo leve, descontraído, para saudar a pessoa fantástica que você é. Obrigada. Obrigada, Wagson. Legal estar aqui. Obrigada pelo convite. E que bom poder conversar com esse pessoal que pensa a carreira da magistratura, especialmente no momento como esse que a gente está vivendo, né? Sabe que eu não, assim, enquanto eu fazia faculdade, eu não me interessava muito pelo direito do trabalho. O que chamava mais a minha atenção era direito penal. Que no direito penal eu conseguia. Primeiro que os professores eram apaixonados. Ao Uhum. contrário dos professores de direito do trabalho, que eram poucas matérias digamos, não eram muito assim, não eram muito efusivos, né? E o direito penal tinha aquela coisa com a liberdade, né? Com a luta por uma questão de cidadania, de respeito às pessoas. Então, eu gostava muito, tanto que o meu TCC foi na área penal. E eu trabalhei durante toda a faculdade, eu dava aula, alfabetizava, porque eu fiz magistério, daí eu alfabetizava durante a manhã, fazia um estágio à tarde com uma juíza que era da infância e juventude da área criminal, e à noite fazia faculdade. E eu lembro que quando assim, eu estava quase terminando a faculdade, que eu sempre quis a carreira da magistratura. Eu nunca pretendia ser advogada, desde que eu entrei na faculdade eu tinha essa ideia. Mas como eu gostava mais de penal, eu imaginava que eu ia fazer concurso para a área do direito, né, do direito comum que abrangesse penal. E aí, quando eu estava no último ano de faculdade, eu lembro que saíram notícias de que ia ter concurso para uma área e para outra. E aí eu fui conversar. Eu queria contar isso para quem está ouvindo, porque é muito interessante. Isso foi em 2000. Eu fui conversar com a juíza com quem eu estagiava e com outro juiz da vara, da vara civil que tinha em São Leopoldo, que é da cidade onde eu sou. E ela me disse, olha, tu vais te apaixonar pela Justiça do Trabalho. Eu já fui servidora lá, tem tudo a ver com o teu perfil. Se fosse tu fazia concurso para juiz do trabalho, me deu a maior força. Aí fui pegar uma segunda opinião. E ele, o juiz, me respondeu assim, mas tu gosta de direito ou tu gosta de fazer, de participar de um balcão de negócios?
eu não gosto de direito. Não, então o que tu quer com a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho não é direito. Aquilo lá não é processo. Aquelas audiências lá são só para ficar dizendo quem dá mais, quem dá menos. Aquilo lá não tem envolvimento com teoria jurídica. Assim, esculachou total a Justiça do Trabalho. Aham. Aí eu pensei, agora é que eu quero saber como isso funciona. Aí eu fiz concurso ainda durante a faculdade para servidora da Justiça do Trabalho. E aí entrei como servidora. E aí depois que eu me formei, quando saiu o concurso, aí eu fiz o concurso, não cheguei a advogar. Na verdade, eu tive um lance assim meio que de sorte, assim, os astros conjugaram. Porque o dia que eu me formei, meu filho nasceu, no mesmo dia. Ele Nossa, que veio como legal. presente de formatura. Então, eu tive logo depois da formatura os meses da licença maternidade. E logo depois que eu me formei, acho que um mês e pouco depois, abri o concurso para a Justiça do Trabalho, para a magistratura trabalhista. Então, eu aproveitei, na verdade, ele estudou comigo, né? Porque quando ele dormia, eu ia lá, estudava, e aí consegui. E também, isso que eu quero dizer para quem está se preparando para concurso, né? Além de ser outra época, o concurso não era essa maluquice que é hoje. Tinha um fator que eu acho que foi decisivo, que era eu não tinha pressão nenhuma. Eu Sim. não tava assim, sabe, com aquela coisa, com aquela neura de estou me preparando, preciso ir bem. Não, eu tava ali vendo o que ia acontecer, tava muito tranquila, não tinha nem contato com esse mundo. Depois que eu fui conhecer esse mundo, assim, de preparação para concurso, sabe, tudo. E aí eu fiquei pensando, puxa, se eu tivesse primeiro passado por isso, talvez eu tivesse mais dificuldade. Porque aí a gente se cobra muito mais, né? Sim, sim. E aí, todos os astros conjugaram realmente, porque no concurso anterior ao que eu fiz, o então ministro do TST veio participar da prova oral e ele rodou praticamente todas as mulheres da banca, do Meu concurso. Deus. Aham. Passou, acho que uma menina só. As outras, todas as mulheres. E o que me contaram depois é que ele fazia perguntas do tipo assim, tá, mas a senhora pretende ser mãe? Como é que a senhora quer conciliar Meu Deus. maternidade e magistratura? Mas a senhora pensa que é possível para uma mulher exercer esse cargo? E, no fim, rodou na prova oral praticamente todas as mulheres que estavam concorrendo. Então, o tribunal abriu um outro concurso no mesmo ano. Isso foi Entendi. 2001. Então, esse concurso terminou no início do ano. O nosso, em setembro, já teve a posse, porque eles tiveram mais ou menos que dar uma resposta, né, à comunidade jurídica daquilo que tinha acontecido. E eu gosto de contar isso porque são dois episódios muito misóginos nesse início de carreira que me Sim, marcaram sim. muito. Esse, né, que daí não me afetou assim, de forma imediata, porque eu não participei desse primeiro concurso, enfim. Mas o segundo foi que depois quando eu tomei posse, na primeira reunião com o corregedor da época, eu lembro que ele disse, olha só, para as mulheres que passaram agora. Primeiro lugar, nada de filho durante o estágio probatório. Segundo lugar, Gente, entendam, em primeiro lugar é o trabalho, a família vem depois. E eu meu saí Deus. escandalizada da reunião. E, cara, isso não era 1960, sabe? Isso era 2000. 2001. É. 2001. Então, eu entrei na magistratura em 2001. Já completei a maioridade. E o que eu acho que é legal de falar também sobre a carreira é que a carreira da magistratura assim, ela é meio perversa, porque a gente, como juiz substituto, começa lá no interior e vai Sim. chegando até a capital. E aí eu estava em Porto Alegre substituindo desde 2004 até 2012, quando eu fui promovida. Fui Aí promovida para volta. Erechim. Uhum. Cara, Erechim, que é muito distante. Eu não sei se tu conhece. Tu é daqui do Não, Sul, não. não? É, Não, pois então. eu sou de Goiás, mas eu fiz um mestrado aí, mas foi interinstitucional, aí foi Santa Catarina, foi pela Univale. Aí eu conheço um pouco aí, mas é mais Santa Catarina. Oh, mas então, Erechim é praticamente Santa Catarina. Dá 8 horas de ônibus. 8 horas. Aí eu tinha que ir para lá na segunda e voltar na sexta. Aí tive que deixar meu filho em Porto Alegre, Meu Deus. estudando, ter toda uma organização. Quer dizer, é uma parte muito perversa da carreira. E aí depois, claro, aí depois tu começa a voltar de novo. E Sim. agora eu tô de novo titular em Porto Alegre. Mais ou menos isso a minha trajetória. E voltei a dar aula assim que eu pude, porque eu também sempre gostei muito, sempre fui apaixonada pelo magistério. Então, assim que eu tive a oportunidade, eu me organizei para voltar a dar aula, e aí na área do direito do trabalho. E a juíza com quem eu trabalhava tinha toda a razão, eu me Aham. apaixonei assim, eu me apaixonei enquanto servidora ainda. E não me arrependi. Se eu voltasse no tempo, eu faria novamente concurso para a Justiça do Trabalho.
Não, e que legal. Você já tocou num ponto até interessante. Eu abri uma caixa de diálogo dessa live e eu já tinha perguntado para as outras juízas que te antecederam. Justamente esse fator aí misógino, machista que a gente passa um pouco, que ainda é visível atualmente, né? Principalmente nessas carreiras de cúpula. E assim, a justiça trabalha um ramo um pouquinho diferenciado, porque hoje somos mais juízas do que juízes. Porém, Sim. isso não reflete nos órgãos superiores, né? Por várias questões, né? O TST não reflete isso. Hoje a gente tem mais ministros do que ministras, né? E aí eu perguntei também, até como pesquisador, né? Se as juízas, as outras, se elas tinham passado alguma situação de constrangimento ou alguma situação que elas se sentissem, de uma certa forma, alvo de preconceito, né? E você narrou aí na sua posse em relação à maternidade, né? De como poderia conciliar a maternidade com a vida da magistratura, que eu acho hoje é plenamente possível, né? E até porque a sua visão como juíza e mãe, eu acho que é mais apurada do que uma pessoa que não foi pai nem mãe, né? Porque a partir do momento que você põe alguém no mundo e instrui essa criança, você passa isso, você reflete isso para o jurisdicionado também. Não sei se você concorda. Eu acho que Concordo. não é, né, é um tipo de jurisdição, eu acho mais aperfeiçoada quando você lida com pais e mães assim nesses cargos de cúpula, né? É que, na verdade, a experiência da maternidade, da paternidade é super desafiadora, né? Eu Sim, lembro de estar dando aula, inclusive para quem está se preparando para concurso e tal, e de me perguntarem, é muito difícil a carreira da magistratura. E, assim, na hora o que me veio na mente, a primeira coisa foi, não, difícil é ser mãe. Ser sim, juíza comparado a ser mãe é bolinho, porque a gente nunca sabe se está certo ou não, a gente está sempre revisando o que faz, está sempre preocupado, está sempre atento ao outro. E eu acho que é isso que a sim. gente leva um pouco para a magistratura, né? Esse olhar mais cuidadoso, mais atento. Então, acho que sim. E Valdete, na experiência pro concurso, você falou que seu filho nasceu logo depois da sua formatura, No dia. no dia da Fiz sua formatura, formatura. minha formatura foi em gabinete, um julho, um friozão, e ele nasceu na manhã, que à noite seria a formatura, e eu ainda tive a ousadia de pedir para o médico me liberar. Aí ele só riu, né? Ele disse, vou. Claro que eu vou. 21 de julho, uma friagem horrível, eu vou te Nossa, liberar para ir, sim, para uma formatura em espaço aberto, que era ainda, no caso, na Unicinos. Então, a minha formatura foi em gabinete, porque eu estava não, ganhando neném. e Valdete, assim, eu sou pai também, os primeiros 6 meses são os mais, eu acho que são os mais Exigentes. complicados, exigentes, porque tá adaptando no mundo, a amamentação, é a hora do sono, e como é que você conseguiu conjugar isso com estudo para concurso, ainda mais para magistratura? Eu tive parceria, mas é por isso que eu digo que eu acho que é um pouco também um lance de conjunção astral, assim, Sim, porque, cara, eu tava com muita coisa ainda viva da faculdade, né? Porque como eu trabalhava de manhã e de tarde, eu tinha que prestar muita atenção nas aulas, porque não tinha, assim, não sobrava muito tempo para estudar. Então, assim, era uma concentração mesmo durante a aula. E acho que isso facilitou. Então, eu revisei, mas eu revisei coisas que estavam muito nítidas ainda, porque eu tinha acabado de ver. E aí, sei lá, deu tudo certo. É uma coisa bem legal, assim, eu acho. Até eu tenho, às vezes, algum receio de contar, porque parece assim, que tá minimizando a necessidade de estudo. Não, não, eu estudei um monte, eu estudei pra caramba. sim. Claro que eu também contei com a ajuda do próprio Pedro, que era uma criança super tranquila. Então, o que acontecia quando ele Sim. dormia, eu aproveitava. E aí deu tudo certo. E o pessoal até pergunta quantas horas por dia você estudava, se você se recorda mais ou menos? Eu não recordo com precisão, mas o que eu lembro com nitidez era isso, é que era todo o espaço ocupado. Era assim, Sim, atendia ele, fazia o que tinha que fazer na casa. Eu estava sempre com sim. um livro na mão, isso eu lembro, sabe? Eu estava assim, amamentando e estava lendo um livro, estava revisando a CLT, sublinhando coisas. Isso eu lembro que foi um período todo, assim, durante todas as fases do concurso, que eu me dediquei totalmente para o estudo. Em Valdete, avançando aqui, tem muita pergunta, já que você tem uma carreira bem extensa no magistério.
inclusive na vida acadêmica, para pesquisa, né? Eu acho que, pelo que eu vi no seu currículo Lattes, você está fazendo um pós-doutorado, né? Tô. Eu acho que aí no Rio Grande do Sul, é pela PUC ou pela Isso. Na Federal? URGS, na Na Federal. URGS. Em ciências políticas. Eu fiz o doutorado na USP em direito do trabalho mesmo. Eu fui assim, primeiro afunilando, depois saindo fora do direito. Eu fiz o mestrado em direitos fundamentais, que era uma linha mais aberta. Mas pesquisei na área do direito do trabalho. Aí doutorado em direito do trabalho mesmo com o Jorge na USP, que foi um aprendizado fenomenal, foi muito bom. E agora eu estou no pós-doc na URGS em ciências políticas. E aí é uma pesquisa mais autônoma e tal, e esse ano um pouco prejudicada por essa questão do isolamento, mas está sendo muito bom também. Que afetou as atividades de modo geral, né, do Exato. país. Em Valdete, colocando da vida acadêmica, eu tenho uma pergunta aqui. É, essa vida acadêmica sua, então, iniciou juntamente com a magistratura, né? Como é Sim. que foi essa conciliação junto com a magistratura? Ela é bem penosa, né? Ainda mais sendo mãe ainda, né? Ainda dando É, aula, tem que gostar é, muito, né? tem que gostar, mas é que essa questão, para mim, né, talvez não tenha sido tão penoso, porque eu gosto muito mesmo. E eu resisti um pouco em entrar nessa questão da especialização estrito sensu, em função da academia, né? Essa coisa muito. Enfim, quem é do meio acadêmico vai entender o que eu estou querendo dizer. Tem que seguir o professor antes, né, tem que publicar por publicar e não por vontade. Então, eu resisti muito. Então, o que eu fiz? Eu fiz muitas especializações. Eu fui fazendo especialização, até achar que, então, eu tinha tempo suficiente para dedicar, por exemplo, para um mestrado ou para um doutorado. Então, eu demorei um pouco para ir para o mestrado, porque justamente por isso, porque a especialização a gente estuda mais por conta, não tem uma exigência tão grande. Tem exigência, claro, mas Sim. não é tão grande. Mas para mim, nunca foi assim. Para mim, sempre foi uma coisa boa, sabe? Eu sempre gostei de estudar. Quando termina, eu já fico pensando, tá, o que eu vou fazer agora? Porque eu acho que a gente se renova, a gente consegue. O mundo se amplia, né? Quando a gente estuda, o Sim. mundo vai ficando maior. Compartilhar conhecimento é bem interessante, né? Até essas mídias sociais permitem isso, né? Por exemplo, eu estou fazendo a live com você, eu estou aqui de Rondônia e você aí do Rio Grande do Sul, né? Exato. E a Essa gente é tem... uma das vantagens, né? Que, assim, porque isso era possível antes, é muito engraçado, né? Porque isso já era possível. Sim, Mas o isolamento parece que despertou, né? De que a gente pode estar junto mesmo em lugares diferentes, e aí essa troca ficou muito mais rica. Eu tenho assistido várias lives e cursos online, e muitos, assim, por exemplo, transmissões do YouTube que estão ali há 3 anos, há 5 anos, riquíssimas, e que eu só estou descobrindo agora em função do isolamento, né? exatamente. E Valdete, puxando um pouquinho para essa vida associativa, o pessoal pergunta bastante, já que você desempenha um papel lá de presidenta da JD, no que consiste a JD? O pessoal é muito curioso para ver o papel do juiz também nesse Estado Democrático de Direito. Se ele seria um É. papel mais inerte ou também poderíamos falar de um papel proativo, né, de construtor também de uma justiça social e democrática. Eu acho que isso que é muito o papel ali da JD. Se você puder Isso, explicar mais. claro. Posso sim, eu tenho muito orgulho, inclusive, muita satisfação em presidir essa entidade. Porque a JD é a única, acho eu não conheço outra associação de juízas e juízes que seja não corporativa. É uma associação de classe, porque só tem juízes e juízes, mas não tem um objetivo corporativo, ou seja, a JD não luta por aumento de salário, não luta por questões da carreira da magistratura. Não que a gente não entenda que isso é importante, mas é que para isso existem as associações que são corporativistas. A AJD é uma associação que nasce em 91, bem ali no período da abertura democrática, daquela sensação de que nós tínhamos uma Constituição nova e com dificuldades de se consolidar, e a gente está vendo hoje mesmo que essas dificuldades eram muito reais, né? E então um grupo de juízes, mais juízes de São Paulo no início, se reuniram e pensaram, não, é preciso dizer que nós somos juízes para a democracia e defender pautas que tenham a ver com um Estado democrático de direito, com condições de cidadania. Então, as pautas da JD são independência judicial, a luta pelas minorias, pelas populações originárias, as questões de gênero, as questões de racismo. Essas são as nossas pautas. Então, a gente tem, por exemplo, parceria com muitos movimentos sociais
denunciando o que acontece no Brasil em termos de experiências antidemocráticas, e já vem acontecendo há muito tempo, e tentando exatamente fazer uma parceria para consolidar um convívio democrático, inclusive um convívio democrático para além daquilo que a gente vem praticando, ou vinha, né, praticando como democracia no nosso país. Então, por isso que eu tenho muito orgulho, porque é uma entidade bem diferenciada mesmo, que por sinal está fazendo 30 anos ano que vem. E a gente tem, assim, quase 500 associados das 3 esferas do Poder Judiciário, tem direito federal e trabalhista em praticamente todas as regiões do país. Somos minoria dentro da magistratura, não há dúvida nenhuma, porque nós reunimos as juízes e juízes que são mais críticos. Críticos, inclusive, às instituições republicanas, ou ao modo como elas funcionam. E, enfim, a gente paga um preço por isso, né? A gente tem vários colegas que estão respondendo procedimento administrativo. A JD mesmo é a única entidade de juízes cuja legitimidade para ter um presidente afastado para exercer o cargo foi contestada pelo TCU. Nós temos associações muito mais recentes, muito menos representativas e que não tiveram a legitimidade contestada. Nós já tivemos reconhecida a nossa legitimidade como entidade de classe pelo STF mais de uma vez. Mas o TCU contestou a liberação que eu tinha obtido no tribunal aqui da 4ª Região para exercer essa atividade associativa. E isso diz muito, né, sobre o país que a gente vive e sobre o momento que a gente está enfrentando. Então, tem um preço que se paga, mas é uma luta bem importante, assim, a atividade dessa associação, além de ser um lugar onde a gente se conforta, né? Porque a gente consegue fazer a troca e, especialmente agora, eu acho que nesses 30 anos não teve um período em que a JD teve tanta necessidade de existir como agora, especialmente no pós-2016, digamos assim. Porque a gente está vendo cada vez mais o comprometimento, né, do mínimo de democracia, mesmo de democracia liberal. Então, a JD é meio que um oásis, assim, onde a gente consegue falar claramente do que está acontecendo e brigar coletivamente contra o que está acontecendo. E Valdete, inclusive, eu estou com uma pergunta aqui de uma seguidora. Ela inclusive, tinha indicado você para eu fazer uma live, mas eu já tinha te convidado antes. Chama Priscila. Ela fez uma pergunta até longa, mas é uma opinião pessoal, né? O que você acha necessário para o exercício da magistratura, além da vocação? O juiz deve esclarecer a população de forma crítica ou ficar mais focado nos processos? Aí ela emenda com outra pergunta: o que você espera dos futuros juízes, desses juízes que estão ingressando? Eu acho a pergunta super importante, porque é uma discussão que é central hoje, inclusive no funcionamento do próprio Poder Judiciário. A gente teve um colega, por exemplo, da JD, que recebeu do CNJ uma decisão proibindo de participar de lives. E a proibição é assim: está proibido de participar de lives em que existam candidatos, pré-candidatos ou pessoas que possam ter influência política. Ou seja, viu? Opa. Até me empolguei e derrubei. Fiquei tão revoltada que derrubei aqui. Ou seja, praticamente de qualquer live, certo? Sim, sim. Então, e era, né? E é uma decisão do ministro do CNJ, portanto, uma decisão de um juiz em relação a outro juiz. E o que está no centro dessa decisão é exatamente a pergunta da Priscila. O juiz tem que ser uma mônada, tem que se isolar, ou ele tem que participar da vida pública? Eu entendo, e essa é a posição da JD também, que é dever do juiz dialogar com a sociedade, que é dever do juiz dizer o que ele pensa em relação às questões que são de interesse público para a sociedade. Exatamente porque a sociedade tem que conseguir fazer o controle democrático das decisões do juiz. Ela precisa saber quem está julgando. Né? Até porque todos nós temos pré-conceitos, temos ideologias, sim, temos visões de mundo. Então, sim, se eu escondo a minha visão de mundo, eu não vou deixar de tê-la e isso não vai deixar de algum modo influenciar a forma como eu ajo enquanto juíza. Se nós vivemos realmente numa sociedade democrática, melhor que eu fale sobre isso, então. Melhor que eu dialogue, melhor que eu mostre exatamente quais são, o que me orienta, né? Se eu tenho ou não tenho, por exemplo, compromisso com a Constituição. Porque é isso que o juiz jura quando ele assume o cargo de juiz, ele jura cumprir a Constituição. A sociedade tem o direito de saber, e eu acho que, portanto, a manifestação pública do juiz sobre questões relevantes para a sociedade é algo de interesse social, não de interesse, não se defende um direito individual do juiz de poder falar numa live. Sim. Mas é preciso defender o direito da sociedade de ouvir esse juiz, de dialogar com ele e de saber se, afinal de contas, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, que é agir sob compromisso dos valores constitucionais. Os valores constitucionais são bem claros.
Então, respondendo bem objetivamente, acho que o que eu espero da magistratura e por várias razões, se tu quiser conversar sobre isso, a gente conversa, mas assim, a gente tem que falar com mais vagar, mas por várias razões, concurso público, né, quem são os juízes, a gente tem uma magistratura super conservadora e que Sim. se posiciona na sua maioria com essa compreensão de que está isolada da sociedade, que não deve satisfações, aquela ideia, o juiz só fala nos autos. Que isso, a gente está numa república ou não? Né? A gente está no Estado Sim. democrático ou não? Então, eu espero uma magistratura assim, crítica e que dialogue com a sociedade, mas para isso a gente precisaria mudar muitas coisas, a começar pelo ensino jurídico, passando pela forma de seleção de juízes. Veja, por exemplo, só dou um exemplo para ti. A gente tem mais da metade da população brasileira formado por negras e negros. Sim. A gente conta nos dedos quantos Sim. juízas e juízes negros nós temos no Brasil. Quer dizer, Sim. isso diz muito sobre qual é o perfil, né, da Sim. magistratura, e isso precisa mudar. Sim, é uma reforma estrutural, né? Vai desde o ensino, acho que até anterior, né? Até anterior ao ingresso na faculdade, né? A gente já passa Sim. por isso, né? Realmente, eu acho que você aí no Sul também, as pessoas que formaram com você já deve notar a falta de representatividade de negros e negras, né? Sim. E isso é bem gritante na magistratura, né? E isso tem que começar bem antes mesmo, porque assim, o acesso né, a vontade de participar desse mundo que é o Poder Judiciário, o acesso à faculdade de Direito, tudo isso precisa ser democratizado. E aí a gente teria certamente uma magistratura de perfil diferente. Então, eu espero que a gente consiga chegar no momento em que a gente tenha uma magistratura que represente realmente quem é a sociedade brasileira, porque daí eu tenho certeza que o perfil vai ser um perfil diferente daquele que a gente tem hoje. Não, inclusive reflete até nos julgados, né? Na dinâmica ali do capital trabalho, do jeito que você está lidando com isso, até numa mudança de ótica mesmo da jurisprudência, né? Eu compartilho isso que você está falando, inclusive eu vou até um pouquinho mais além, você tem que ter uma empatia com a comunidade local. Às vezes, você é designado para uma cidade do interior, você já falou aí que voltou na carreira, né, como titular, e para você lidar com aqueles conflitos, você tem que imergir naquela comunidade ali, olhar os valores que estão em discussão, né, para ter uma melhor postura ali como juiz, como jogador. Eu falo isso porque eu tive algumas experiências bem interessantes, porque geralmente quando eu vou para essas cidades do interior, o pessoal me chama de louco. Eu costumo a aprender um pouco da cidade e ver o hino de cada município. Engraçado aqui em Rondônia, de todas as cidades que eu já atuei e que eu aprendi o hino, uma que me chamou a atenção foi Ji-Paraná, porque é a única que tinha no hino educação. As outras cidades sempre tinham alguma coisa relacionada a extrativismo, sempre a floresta, sempre alguma coisa de povo desbravador, né? Mas a única que tinha educação no hino é Ji-Paraná. E por incrível que pareça, é a que tem a que tem o melhor ranking das escolas públicas de qualidade, de ensino de qualidade público, aqui no estado, é Ji-Paraná. E assim, você pode fazer uma correlação até com pesquisa acadêmica, né? E o interessante é que eu olhava isso, tem uma cidade aqui que chama São Miguel do Guaporé, tinha uma cidade, eu acho que tem uma cidade do Rio Grande do Sul também chama São Miguel. Só que São Miguel do Oeste. Do Oeste. E aqui também iria chamar São Miguel do Oeste. Só que como foi o momento posterior e deu esse conflito, aí para registrar a cidade ficou do Guaporé. Aí ela tem um hino assim, tu és para sempre, tu és para sempre, tu és para sempre, São Miguel do Guaporé. Então é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, que se você não imergir, não sentir um pouco o que é a cidade, você não consegue dar uma resposta de qualidade nesses julgados, inclusive nas conciliações. Eu peguei uma aqui, por exemplo, que nessa cidade de São Miguel, quando eu estava atuando, que a cidade, eu acho que ela é tão pequena que tinha umas 2 ou 3 panificadoras na época que eu atuei. E uma das reclamações dizia respeito a um período de estabilidade da gestante. E a pessoa ela veio sem advogado, o reclamado. Então a gente fez toda essa dinâmica. Aí eu conheci a panificadora, porque eu fui lá na panificadora para ver as condições, e realmente ele não tinha nem dinheiro para pagar o período estabilitário dela.
E o valor da ação realmente ia quebrar aquele pequeno comércio e possivelmente ia deixar São Miguel sem uma outra panificadora, né? E aí a gente fez toda uma tratativa e acabaram fazendo uma conciliação, garantindo o emprego para ela e o salário, que foi a melhor forma de aquilatar a situação. Se tivesse alguém mais descomprometido, ou às vezes você não daria o direito para a gestante, ou pior, você não olharia o lado social ali daquele comércio local, que tem outras pessoas dependendo que poderia quebrar. Isso que eu acho bem importante também, de você passar confiança para o jurisdicionado e que você tenha uma empatia com ele, né? Você tem os seus preconceitos e os seus conceitos anteriores refletem naquilo que aquela sociedade local espera. Isso aí é fantástico. E é por isso que é importante mudar, inclusive, a forma de concurso e o jeito que é a nossa carreira, né? O concurso tinha que ser regional, para atrair Sim. pessoas daquela localidade, para elas poderem ficar ali trabalhando, ou então a carreira tinha que ser uma carreira que permitisse exatamente esse engajamento, porque eu te disse antes que eu ia para Erechim de segunda e voltava sexta exatamente por isso. Aliás, foi um período muito legal que eu passei lá, com sacrifício de família e tal, mas lá exatamente porque tinha esse entrosamento, assim, essa vontade de conhecer como funcionava a cidade, isso faz toda a diferença. O juiz precisa se humanizar, né? Ou se reumanizar, sei lá. Ele precisa saber que atrás dos processos tem pessoas. Que cada processo pode determinar a vida de uma pessoa, ou, enfim, dos donos de uma empresa. Engajamento, né? Tem que se engajar, né? Exato. Valdete, passando aqui, o pessoal pergunta bastante, eu perguntei para os outros juízes, como é que foi a sua experiência como juiz na sua primeira audiência? Foi tranquila? Teve algumas escorregadas? Foi. Você pode compartilhar? Não, foi tranquila e aconteceu uma coisa muito engraçada que parecia uma pegadinha, mas óbvio que os advogados não sabiam que era a minha primeira audiência, né? Não tinha como saber. Mas pareceu uma pegadinha, porque a gente fez a primeira audiência em Porto Alegre, né? Então, assim, no meio do fogo cruzado, não foi numa vara do interior e tal. E aí, o advogado da parte autora, ele olhou para mim e perguntou, posso fazer perguntas para o meu cliente? e na hora, sabe assim, eu estava super nervosa, imagina a primeira audiência e tal. Eu pensei, esse cara tá fazendo uma pegadinha comigo. Tá me testando, o senhor né? o senhor tá querendo dizer para a parte contrária, né? Porque o senhor sabe que pro seu cliente ele, isso que eu quis dizer, sim. Ele se confundiu na hora, mas assim, na hora eu tive que, sabe, dar uma paradinha e pensar, poxa, será que tem alguém aqui me filmando? O que tá acontecendo? Justamente porque a gente fica nessa, né? É a primeira vez de qualquer coisa, é sempre mais tensa. Mas eu sempre tive assim, eu sempre gostei muito de fazer audiência, sempre gostei muito desse contato com as partes e mesmo dessa dinâmica com os advogados, acho que muita coisa se resolve em audiência. Sim. Então, foi tranquilo, mas eu nunca me esqueci por causa dessa questãozinha aí. E tem algum caso emblemático? Você teve um orgulho de ter participado como juíza? Você pode compartilhar? Teve muitos. Imagina, 18 anos, teve muita coisa. A gente inclusive fez, quando eu estava em São Leopoldo, a gente fez uma audiência sem processo. Porque fecharam uma empresa assim da noite para o dia, as pessoas, olha só que interessante, as pessoas todas foram trabalhar, chegaram lá, a empresa estava fechada, elas foram para a Justiça do Trabalho. Não sei por que elas resolveram isso, era perto e tal, elas foram todas para frente da Justiça do Trabalho e começaram a gritar lá na frente. A gente quer o emprego de volta, a gente quer pegar as nossas coisas, onde é que estão os donos da tal empresa e tal. Aí eu chamei os outros colegas, eles não quiseram entrar nessa, mas eu falei, então liga para o Ministério Público, liga para o cara da Caixa, vamos fazer uma audiência, sem processo nenhum, manda essa gente toda entrar. E eles entraram todos, eu pedi que eles escolhessem uns 15 para participarem dentro da sala de audiência, porque não tinha espaço. Eles elegeram na hora os representantes, não tinha advogado, não tinha nada, nem sindicato tinha chegado ainda. Aí perguntei quem era o sindicato, se eles queriam chamamos também. Enfim, nós resolvemos a liberação do fundo, o encaminhamento de seguro-desemprego. A gente ligou para a Caixa e a Caixa já combinou de atender 10 por dia, porque eu me lembro que isso era novembro e logo ia ter o recesso. E aí depois, então, eles eram orientados a procurar um advogado ou falar com o sindicato e entrar com as ações individuais. Mas eles já saíram dali com a ata que valeu como guia. Então, foi muito legal porque, assim, não conseguimos o emprego deles de volta. E isso, então, não é assim, para eles não foi tão... Mas teve uma solução.
E depois eles voltaram lá para agradecer e tal. Foi muito, muito interessante. Então teve várias situações, assim, teve uma outra situação em que a gente passou a coordenação da empresa para o grupo de trabalhadores que eram Olha, os reclamantes. A gente fez uma reunião da execução. olha só. Tinha que determinar um administrador judicial. Não tinha ninguém assim disponível na hora. E aí um dos trabalhadores disse, eu acho que a gente mesmo podia administrar. E aí conversamos, se estava a empresa de acordo, o Ministério Público de acordo, todo mundo de acordo, beleza. Indicamos lá os 5 trabalhadores que iam ser os que responderiam àquela prestação de contas e tal. E aí ficou a gestão compartilhada, ficou uma gestão de trabalhadores mesmo até recuperarem a empresa. Mas nada assim, todos seguiram empregados, mas eles fizeram a gestão e eles prestavam contas e eles conseguiram recuperar a empresa. Isso que foi legal. A empresa estava assim, quase fechando, mas conseguiu dar a volta. Então, assim, se eu parasse para pensar, assim, acho que Sim, teve muitas outras situações. Essas eu lembrei mais, assim, rapidamente, mas teve sim, muitas situações. Teve situações emocionantes, teve situações muito engraçadas. Isso que é o legal da audiência, né? Tudo sim. acontece em audiência. E Valdete, passando aqui para outro momento da live, eu percebi que você lançou um livro atualmente aqui, né? É o Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho, né? Veio pela editora LTR. Até você está fazendo uns vídeos aí no YouTube para divulgar, falar Mas, dos assim, capítulos, né? mas na verdade, esse livro é de 2015. Esse livro é o resultado da tese 2015. de doutorado. E o que eu fiz, assim, logo que começou o isolamento, que eu pensei em um jeito de contribuir para as pessoas Sim, seguirem dialogando e tal, foi pegar os livros que eu escrevi e tentar recuperá-los em vídeos curtos, assim, falar, conversar sobre entendi. eles. E esse aí é um dos que eu tenho mais carinho, justamente por isso, porque ele é resultado de uma pesquisa bem profunda mesmo, que eu fiz durante o doutorado na USP. E, E só e diga. os debates vão se renovando, né? Então, cada vez mais a gente. Exato! Isso que é Não, e é interessante. muito interessante ver, porque assim, ó, é, o é, livro chama Elementos para o Uso Transgressor do Direito do Trabalho, e a transgressão que é proposta ali é aplicar o direito do trabalho em toda a sua efetividade, com condições assim, para além daquilo que a gente aplica. E isso foi 2015, ou seja, foi antes de toda essa ladeira abaixo, né, que a gente está antes da vivendo reforma Deus. trabalhista, antes dessas Antes da MPs. reforma, exato, antes de tudo isso. Então, e aí quando eu reli, assim, fui olhar de novo para fazer esses vídeos, eu me dei conta que, assim, já estava tudo anunciado ali, né? Ali a gente já tinha condição de ver o quanto o direito do trabalho vinha sendo maltratado desde a Constituição. Então, as questões práticas que eu discuto ali, por exemplo, que é jornada, terceirização e garantia contra a despedida, veja, são questões que depois entram na reforma precarizando ainda mais as condições das pessoas que trabalham e que, assim, a reforma é quase como um resultado muito ruim de uma deterioração que veio vindo, né, desde a década de 90. Então, foi bem legal revisitar esse livro. E depois dele, o que eu tenho, assim, são 3, é uma coletânea, tu deve ter ouvido falar do Resistência? Sim, sim, sim. Resistência 1, 2 e 3, que eu e o Jorge organizamos, mas que daí é coleção de artigos, mas que também é bem interessante para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje no Brasil. E é de qual editora esse da Resistência? A trilogia, que nem a gente chama, né? A trilogia Resistência da Expressão Popular. A expressão popular. Aí ele está acessível também no site, para quem O quiser 1 está adquirir. esgotado já. O 1 já está esgotado. O 2 e o 3 eu sei que se consegue ainda pelo site. Mas vai ter uma reedição desse primeiro volume? Pois então, a gente ainda não pensou sobre isso, porque o 1 é elementos para compreender o direito do trabalho, não me lembro agora como é que é, aportes teóricos sobre o direito do trabalho. O 2 é justiça do trabalho, defesa e crítica da justiça do trabalho, porque daí já estava dentro daquela linha da discussão sobre, né, dessa discussão sobre extinguir a justiça do trabalho, etc. E o terceiro é o direito do trabalho diz não à terceirização. Então, eles, na verdade, eles vão caminhando junto com a história do direito do trabalho nos últimos anos. Por isso que a gente ainda não decidiu se a gente vai reeditar ou não, ou se a gente vai fazer um quarto, né, atualizando com artigos mais, enfim, que deem conta da realidade mais presente mesmo. E Valdete, você continua ainda dando aula para graduação? O que é Sim, na pós-graduação? verdade, olha só que interessante, né? Eu fiz concurso público para a URGS, dezembro agora, do ano Entendi. passado.
E até foi legal, porque assim, eu tava em dúvida se eu fazia inscrição ou não, porque eu pensei que não, que eu ia ser cortada ali, sabe? Por questões assim, enfim, porque eles iam, né, eles iam investigar, passar e tal. E aí, no fim, eu pensei, tá bom, vou fazer porque o não eu já tenho, né? Afinal de contas, vou fazer. E foi em dezembro o concurso. E eu passei. Só que aí não deram posse. Tem a vaga, tá lá com falta de professor, mas não deram posse para começar em março, em função da limitação de orçamento, né, do governo federal para Que as pena. faculdades públicas. E aí veio a pandemia, suspenderam, a URGS nem conseguiu fazer aula virtual, porque muitos alunos não têm acesso à internet, e vão retomar talvez no segundo semestre. Então eu estou nessa esperando. Então agora eu dou aula assim, em pós-graduação, mas sem vinculação acadêmica a Sim, nenhuma faculdade. Eu estava na FEMAGS até o ano passado, que é a nossa fundação aqui do Rio Grande do Sul, sim, que tem cursos preparatórios para magistratura, mas saí de lá em dezembro. entendi. E, Valdete, eu tô com uma frase aqui, também para a gente encaminhar para a parte final da live. É a frase do professor Márcio Túlio Viana. Eu acho que você fez um encontro com ele ali, acho no YouTube, né? Sim. O pessoal até elogiou aqui na live. Falando do que é ser juiz do trabalho, né? Eu acho que ele fez esse texto quando ele estava como coordenador na Escola Judicial lá do TRT3. E eu vou ilustrar aqui para você o que ele fala. O texto chama, quem tiver interesse, chama O Juiz do Trabalho, Suas Escolhas, aliás, Suas Escolhas e Suas Escolas. Aí ele fala, o juiz já não se limita a resolver um conflito entre autor e réu, ou entre capital e trabalho. As próprias partes estão em conflito com ele, mesmo quando em silêncio, ou seja, mesmo em estado latente. E a mesma coisa acontece entre o juiz e a mídia ou a sociedade como um todo. Na verdade, até ele, o juiz, está em conflito consigo mesmo. Julgador e julgado se misturam. O juiz está sub iudice. Então, passando aqui para essa parte da live e ilustrando com essa frase que eu acho bem majestosa dele ali, de que o juiz está sub iudice, e isso que a gente passa o tempo todo, seja no exercício da judicatura ou quando a gente se intromete no magistério ou na vida associativa, como você faz, a gente está passando também por um momento de questionamento até do próprio direito de trabalho, que você falou que a gente está discutindo isso, a questão do elemento transgressor de direito de trabalho, que reviveu a sua tese de doutorado, e esses debates estão bem latentes. E talvez na pandemia a gente está vendo até um protagonismo dessas questões trabalhistas, né? Todo esse embate, e isso que está sendo veiculado nessas medidas provisórias, né? Na 936, na 927, que foi para o Supremo, tem matérias eminentemente trabalhistas, né? E de cunho social. E a gente passou por um período bem complicado de 2017 ali, com a questão da reforma, que ainda os debates não se sedimentaram. A gente está com muita dúvida a respeito disso. E logo depois veio essa questão da pandemia. Mas a gente nota realmente que a Justiça do Trabalho ali está como uma luz ali no fim do túnel, nesse momento aí, que está tendo uma série de dispensas, né? Que a pessoa, que vários empregados estão sem nenhuma fonte de renda e procuram a Justiça do Trabalho para algum tipo de resposta do Judiciário. O que eu quero perguntar para você é o seguinte, olhando essa frase do professor, e para aquelas pessoas também que estão um pouco na dúvida se segue ou não na carreira trabalhista, seja como advogado, seja como concurseiro, seja como pretensos juízes do trabalho ou como servidores, se elas devem seguir ou não essa carreira que eu acho majestosa, que eu acho incrível da Justiça do Trabalho, ou se elas devem migrar para outra área. Então, seria uma palavra de incentivo ou de motivação. Se você tem alguma palavra para passar para esse pessoal que está um pouco aflito nesse momento aí, tanto da pandemia quanto de entre-safra de concursos públicos, né? Eu sou a pessoa
que jamais tu vai me ouvir dizer que as pessoas têm que migrar para outra área. Logo que começou a questão da reforma trabalhista, eu ministrei muitos cursos sobre a reforma, a incompatibilidade da reforma com a Constituição, e havia uma angústia muito grande da advocacia trabalhista. E muitos advogados e advogadas diziam, eu vou fazer previdenciário, eu vou para a área civil, a justiça do trabalho vai acabar. Em primeiro lugar, que assim, claro, a gente tem que lutar para a justiça do trabalho não acabar, mas o que a gente tem que pensar é que a centralidade da relação entre capital e trabalho de uma sociedade capitalista não acaba nem com o fim da justiça do trabalho. O que eu quero dizer com isso a nossa aposta nessa área do direito é decorrente do fato de que essa é a área mais importante do direito. E não é por um acaso que as faculdades de direito têm tão pouca matéria de direito do trabalho e processo do trabalho. Né? Eu sempre brinco com os alunos dizendo isso. Vocês têm que pensar que a gente só tem poucas matérias de direito do trabalho e processo do trabalho na faculdade, porque se tivesse mais já tinha vindo a revolução. Porque nada é mais central numa sociedade capitalista do que conhecer, discutir e defender a relação entre capital e trabalho. E isso não tem como terminar, a não ser que a gente termine com o modelo de sociedade que a gente tem. E é por isso que eu acredito que a gente precisa lutar para o justiça do trabalho continuar existindo e precisa apostar, sim, nesse ramo do direito e na magistratura do trabalho, que talvez seja a magistratura... Claro que eu digo isso porque eu exerço, mas enfim, talvez seja a área mais importante até da magistratura, e não é só a pandemia que nos mostra isso, né? O fato da justiça do trabalho ser tão atacada desde sempre é uma prova de que ela abala as estruturas de algum modo. Porque a justiça do trabalho tem uma função que já é fenomenal, que é dar voz à classe trabalhadora, visibilizar o conflito entre capital e trabalho. Enquanto a gente consegue, mesmo que não seja verdadeiro, mas a gente consegue achar razoável uma retórica de igualdade, uma retórica de colaboração nas outras áreas do direito, na área civil, digamos assim, né? Na justiça do trabalho fica muito evidente que a gente tem uma sociedade em que a maioria das pessoas luta diariamente para sobreviver e se não trabalhar não sobrevive, enquanto poucas mesmo, não a maioria dos empregadores, inclusive, né? Poucos empregadores detêm um capital que consegue determinar um pouco as regras do jogo e que isso é o móvel da sociedade em que a gente está. Então, a justiça do trabalho é fundamental, inclusive para conter os conflitos que advêm dessa relação. Mas, assim, falando sobre magistratura em geral, porque também quem quiser escolher outro ramo tá tudo certo, né? Eu estava lembrando, enquanto tu falava, que eu faço análise há muito tempo, né? E uma vez o meu analista fez o seguinte comentário, ele disse assim, mas tu devia pensar que uma pessoa escolher como profissão julgar os outros é algo que tem que ser trabalhado, né? E eu pensei, puxa, caramba, é verdade, imagina a pessoa escolhe como profissão julgar a vida dos outros. Só que foi muito legal, porque depois de trabalhar isso na análise, o que eu compreendi foi a gente, na verdade, se coloca à disposição, né? Para conseguir fazer mudanças que às vezes são muito importantes na vida das pessoas. Então, eu acho que quem escolhe a carreira da magistratura tem que ter como norte esse pensamento. Tudo que a gente faz todos os dias vai interferir na vida de alguém. E no caso da juíza e do juiz, pode interferir de um modo muito drástico, inclusive. Então, a gente tem que, assim, ter muita atenção, muito cuidado, muito carinho com aquilo que a gente faz. É muito bonito, eu acho, eu tenho, assim, satisfação com a escolha que eu fiz, eu acho que é uma profissão muito gratificante, tem seus percalços, a gente tem que se controlar para não deixar essa parte, né, de decidir, dar ordem e tal, dominar a vida da gente, achar que tá tudo certo, que a gente sempre tem a razão. E é por isso que eu acho que estudar é tão importante, porque estudar nos faz perceber o quanto a gente ainda tem a aprender com os outros, mas é uma profissão que consegue fazer do mundo um lugar um pouco melhor. Se a gente tiver esse espírito, né, de que ser juiz ou ser juiz é uma forma de contribuir para um convívio social menos desigual, menos hostil, menos excludente, vai ser uma profissão muito bonita. Então, quem aposta nela, que siga apostando, porque a gente precisa de uma magistratura renovada e que faça a diferença. E eu queria te agradecer imensamente aí, que já está batendo um tempo aqui considerável aqui da live. Obrigado pela sua disponibilidade e obrigado por participar desse projeto. Você já está essa aqui já é a 10ª live que eu estou fazendo e o pessoal me cobrou bastante para fazer lives com mulheres, né? Realmente eu comecei com lives masculinas, mas me cobraram, mas eu já estava no planejamento, que é um pouco complicado. Você já sabe que
A gente tem os filhos aqui, eu tenho minha esposa, casamento, e ainda tenho a magistratura também, que as audiências estão acontecendo, mesmo que de forma online, né? E a gente A gente tem... trabalha mais, né? A gente trabalha mais nesse regime aí de teletrabalho do que antes, porque agora é o tempo todo, Sim, né? O PJE já é o tempo todo. E agora, exatamente. estando em casa, Uma audiência normal aqui, que seria, às vezes, de conciliação 20 minutos, está demorando quase uns 40 minutos, até conectar, escutar a outra pessoa, ver o sinal, enfim, essas intercorrências. Mas essa questão da pandemia, então, foi um motivo para juntar esses debates, esses diálogos. Foi uma ideia da minha esposa, né? Por que você não faz umas lives de vocação para a magistratura, né? Eu tenho um livro voltado para concurso público, principalmente para a magistratura do trabalho, e lá eu passo uma parte mais de vocação, uma questão mais motivacional, né? E o pessoal me pergunta bastante isso. E uma das pessoas que o pessoal pediu muito foi o seu nome. Eu ah, que gostaria legal. de agradecer muito a sua disponibilidade, a sua humildade com toda essa carreira brilhante que você tem, de dispor um tempo para falar com a gente. Isso é fantástico. Sou um leitor das suas obras, viu? A que eu tenho é a do Dump Social, mas já lia bastante. Eu lembro de um artigo seu que eu tinha um autotexto para utilizar em prova discursiva, que era do princípio protetor. Você entende que o princípio protetor ele basta por si só, não precisaria de outras, Isso. né, de outros princípios, né, para justificar ele, né? Ele já é tão substancial que tem aquela ideia de panprincipiologismo, né, do Streck, que você amolda colocando o princípio protetor e deixando ele de uma forma única e não banalizando ele. Eu acho isso fantástico. Para você ver que eu leio os seus artigos. Então, esse artigo eu acho fantástico. Quem tiver interesse, eu acho que está no Jus Navegante. Acho que é o princípio protetor, aí jogo o nome da professora. E é isso. Gostaria de agradecer mesmo. Foi bem legal aqui. Para mim, principalmente, que eu tô me intrometendo nessa parte acadêmica. Eu terminei o mestrado e estou tentando um doutorado. E é bom a Ai, gente que sempre legal. inspirar em exemplos, bons exemplos da carreira, né? Exemplos de sucesso. Um deles é você. Então, obrigado mais uma vez e falar para o pessoal que a live vai estar gravada, vai estar eu tenho um blog, não sei se você conhece, é www.magistradotrabalhista.com.br, Já que vou tem olhar. essas discussões do mundo do trabalho e essa vertente mais ligada ao concurso público, do concurso da magistratura do trabalho. E é justamente isso, vocacionar e inspirar aqueles que pretendem essa carreira da magistratura do trabalho, que tanto eu quanto você somos suspeitos para falar, mas a gente tem que tentar promover sempre essa justiça do trabalho como algo essencial nesse Estado democrático de direito que a gente vive. E obrigado mais uma vez. Não, eu que agradeço. Eu acho que a tua ideia é muito boa, porque nada melhor do que conhecer as pessoas por trás das Sim, juízes e juízes, né? Saber um pouco da história é muito legal. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. tá ótimo. Eu estou sempre à disposição também. E prazer te conhecer pessoalmente aqui, mesmo de forma Igualmente. online. Então, tchau, tchau. Eu vou encerrar aqui e vou deixar gravado, viu? Tá E bem. amanhã vai ser um outro colega, vai ser o Rodrigo Trindade, o querido Daqui do Sul Rodrigo também. do Sul também. Então, casou aí a ala do Sul, né? Foram muitas É, pessoas lá de São Paulo, Nordeste, agora do Sul. E obrigado, Valdete. Vou encerrar aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição. tá bem. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.